Olá, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da série Segredos da Maturidade em Deus. E hoje nós vamos falar sobre não fugirmos das pressões. Muitas vezes, quando os tempos difíceis chegam na nossa vida, os desafios, as provações, aqueles momentos desafiadores, a nossa primeira vontade é pedir que o Senhor nos livre, pedir que o Senhor traga uma libertação para nós, traga um livramento para nós dessas dificuldades que estão prestes a acontecer, que nós já estamos vivendo. Nós temos essa tendência de pedir que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos livre de tudo que se levanta contra a nossa vida. Porém, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe que o quê? Que muitas vezes nós só seremos aperfeiçoados se nós passarmos por algumas dessas provações, por alguns desses desafios que se levantam contra as nossas vidas. Ele sabe que muitas vezes só se nós passarmos por essas situações, se nós enfrentarmos esses períodos, é que nós realmente conseguiremos alcançar a maturidade, alcançar a sabedoria, o conhecimento no Senhor, alcançar a perseverança, desenvolver a nossa perseverança, desenvolver a nossa fé. E muitas vezes é assim, é só dessa maneira que vai haver um quebrantamento, um arrependimento, um perdão. Então Deus sabe na sua sabedoria que nós, como seres humanos, precisamos enfrentar, precisamos passar por esses desertos, por esses vales, para que ao final nós saiamos pessoas aperfeiçoadas, pessoas muito mais amadurecidas no Senhor. Aí você pode perguntar, mas o Senhor não nos livra? Sim, Ele nos livra. É claro que Ele tem todo o poder de nos livrar. E assim como Ele nos livra, o Senhor nos livra de coisas que nós nem sabemos, que nem sonhamos. Ele está o tempo todo nos livrando. Porém, muitas coisas o Senhor usa como ferramenta. Veja por esse ângulo que o Senhor usa esses desafios, o Senhor usa essas provações como uma ferramenta para nos lapidar, para nos aperfeiçoar. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que o Senhor não nos livra da provação, mas muitas vezes Ele nos livra na provação. É dentro da provação que Ele traz o livramento. A gente pode trazer aqui a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou eles da fornalha. Deus permitiu que eles entrassem na fornalha. Mas Deus deu o livramento lá dentro da fornalha. Daniel também teve o livramento dentro da cova dos leões. Aí a gente vê o poder de Deus se manifestando de uma forma muito maior, muito mais sobrenatural, que foi edificação não só na vida de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, mas também na vida daquelas pessoas que puderam ver aquele livramento sobrenatural na vida deles. E até hoje isso fala até nós, até hoje isso ministra nas nossas vidas. Então, a gente não tem noção, a gente não tem, a nossa mente não alcança os propósitos altos de Deus. Então, quando nós enfrentarmos a provação, quando ela se colocar diante da nossa vida, nós precisamos ter essa mentalidade e essa expectativa. Tiago fala que tenhamos por todo motivo de alegria ao passarmos por provações, porque nós, ao passarmos por elas, sabemos, opa, o Senhor está me levando para um novo nível, o Senhor está me dando uma oportunidade. A gente precisa encarar como uma oportunidade de crescimento, e quando a gente vence uma provação, nós olhamos para trás e vemos como valeu a pena, como nós crescemos, como nós fomos amadurecidos
e aperfeiçoados no Senhor. Então, quando nós já temos uma coleção, né, de provações vencidas, de desafios vencidos, nós realmente já temos mais força, mais experiência mais fé, né, para enfrentar as próximas, que muitas vezes podem até ser maiores, mas nós já temos essa experiência com Deus, nós já começamos a conhecer a maneira como Deus age, a maneira como Ele trabalha em nosso coração e a maneira como Ele nos livra dentro, né, das provações. Então nós temos que ter em mente que nem sempre Deus vai nos livrar de situações difíceis. Nem sempre Ele não vai nos curar de uma doença. Nem sempre Ele vai nos livrar de pessoas, né, que se levantam contra nós. Nós temos que ter isso em mente. Nem sempre Deus vai nos livrar. Então a nossa primeira pergunta com o Senhor é: qual é o propósito dele? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso ser aperfeiçoada nisso? Se a nossa busca no Senhor for com relação a um propósito maior e não momentâneo, nós seremos mais edificados. Porque quando nós fugimos, nós só atrasamos o trabalho de Deus na nossa vida. Nós só perdemos tempo. Muitas vezes nós só adiamos também aquele problema. Porque se nós não enfrentarmos um tempo que Deus, né, propõe para nós e ficarmos adiando, ficarmos, né, relutando, isso só vai, né, ser passado para frente, só vai fazer a gente perder tempo, porque tem certas coisas que precisam ser enfrentadas de uma maneira ou de outra, uma hora ou outra, né, de um jeito ou de outro elas vão ter que ser enfrentadas. E às vezes o tempo passa e só piora a situação. Então nós temos que ter isso em mente, assim, o objetivo final de Deus não é a mudança das circunstâncias. Muitas pessoas, às vezes as pessoas vêm para o Senhor nessa expectativa de que Ele mude as circunstâncias ao nosso redor, de que Ele mude o nosso contexto de vida. É claro que Ele pode mudar e muitas vezes Ele muda realmente, só que assim, a gente tem que ter a noção, a mentalidade de que o objetivo final de Deus, principal de Deus, não é mudar as nossas circunstâncias. O objetivo principal de Deus é mudar o nosso coração, é lapidar o nosso caráter, é mudar o nosso interior, as nossas motivações mais profundas, o nosso caráter, a maneira como nós lidamos com Ele e com as demais pessoas. Então esse é o objetivo final do Senhor e nós temos que ter isso em mente. E Ele está o tempo todo usando as circunstâncias para nos aperfeiçoar, para trabalhar em nós. É como se o nosso coração fosse realmente o canteiro de obras do Senhor. E é aqui que está o foco, é aqui que está a atenção do Senhor. E quando nós vencemos, nós somos edificados, não apenas nós, mas também somos usados para edificar a vida de muitas outras pessoas. Por isso que nós não devemos fugir dos problemas, né? Enfrentar com coragem. Eu gostaria de ler Romanos 5, 3 e 4, que diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Então aqui já fala tudo, né? Já fala tudo, então nós devemos buscar no Senhor essa mudança de mentalidade, essa mudança de perspectiva, essa mudança de expectativa. A falta de maturidade faz com que nós busquemos coisas no Senhor que são muito superficiais, imediatas, rasas. O Senhor tem algo muito mais profundo, muito mais duradouro. Ele vê muito mais além. E é essa nossa busca pela maturidade no Senhor. Amém? Que Ele abençoe a sua vida. Amém? E te conduza nesse caminho de maturidade nele. Amém?